Olá pessoal, é muito bom estar com vocês mais uma vez para compartilhar um trecho da Palavra de Deus. O trecho que nós vamos estudar hoje é Romanos 6, 23, que diz o seguinte: pois o salário do pecado é a morte, e o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Mas a Bíblia diz que todos os pecados instituídos estão na glória de Deus. Então, amados, eu estive pensando sobre esse texto. O salário do pecado é a morte, então eu mereço a morte. Quais são as causas da morte? O que leva um homem à morte? Bom, o primeiro ponto é que a morte ela acontece de forma natural. E quando ela acontece de forma natural? Por causa da velhice. Quando a pessoa é avançada em idade, ela chega a um ponto em que o corpo não aguenta mais e ela falece. E quando vai se fazer ali uma perícia, eles atestam o seguinte: óbito por causa natural. É natural da vida do homem chegar em um tempo do fim. Porém, existem outras causas da morte, que são as enfermidades, por causa de uma bactéria, por causa de um vírus, ou até mesmo por causa de um acidente, por causa de alguém que tirou a vida da pessoa. E é nesse ponto que eu queria falar com vocês. No livro de Isaías, no capítulo 53, no versículo 4 e 5, diz que o Senhor levou sobre si todas as nossas dores e as nossas enfermidades. Olha que interessante, queridos. Por que Jesus ele começa a tirar primeiro as nossas dores e as nossas enfermidades? Porque as dores e as enfermidades são as causas da morte. Quando nós pecamos, quando nós transgredimos a palavra de Deus, amados, vem sobre nós abrimos um leque, nós abrimos uma brecha no mundo espiritual, onde Satanás tem a possibilidade de colocar no homem a enfermidade, a dor, o sofrimento. E agora Jesus, quando ele vem ali, quando Isaías está falando sobre Jesus, ele está falando que Jesus iria passar por alguns períodos, alguns processos na vida que ia tirar de nós, primeiro, a dor e a enfermidade. Então Jesus ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Olha que interessante, amados. Jesus ele já veio com um propósito determinado. Primeiro, tirar as causas da morte, para depois tirar a morte da vida do homem através da sua vida, morte e ressurreição. O versículo continua dizendo o seguinte: ele foi ferido de Deus, afligido, ele foi transpassado pelas nossas transgressões. Quando ele foi transpassado pelas nossas transgressões? A Bíblia diz que quando Jesus estava na cruz, um dos soldados pegou a sua lança e feriu Jesus do lado. Ele feriu Jesus com a sua lança e ele foi então ferido. Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. E por causa das suas pisaduras nós fomos sarados. Mas o versículo que eu quero focar aqui é: e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Que castigo é esse? Que castigo pode me trazer a paz? Que castigo que pode te trazer a paz? Castigo trazer paz? Analisando a palavra de Deus, eu entendo que naquele período em que Jesus estava passando, em que Jesus estava vivendo junto com seus discípulos e aquela multidão, havia um castigo para as pessoas que transgrediam a lei. Havia um castigo e o castigo era morte, e morte de cruz. Agora Jesus ele foi castigado por morte e morte de cruz. Mas quando Jesus morreu na cruz, a Bíblia diz que rasgou-se o véu de alto a baixo. O véu da separação foi rasgado. E ali aquele castigo trouxe paz para mim e para você. Por quê? Porque quando Jesus morreu na cruz, antes de ele morrer, ele disse assim: está consumado. Ou seja, estou pagando o preço para que essa pessoa possa ter vida e vida em abundância. Porque o salário do pecado é a morte. Nós merecíamos morrer, mas a graça de Deus, que é o favor imerecido, eu não mereço, mas mesmo assim Ele me dá. Essa graça me possibilitou vida e vida em abundância. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito, graça de Deus, é a vida eterna. Que você possa estudar um pouco mais sobre esses versículos que eu falei, sobre os textos da palavra, para que haja crescimento. Nós vamos falar mais no próximo vídeo sobre outras coisas. Que o Senhor abençoe sua vida, te dê a paz e faça você crescer no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E amém, Jesus.